Olá, meus amigos. Boa tarde. Olha nós aqui de novo, né? Olha nós aqui outro dia com uma nova chance de vida, né? Dada pelo nosso Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez, acolhendo a todos vocês que comigo nesse horário tá sempre ouvindo e meditando a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Ficarei feliz por cada um que acessar esse vídeo e que comigo meditar essas leituras de hoje, o Evangelho, né? E também fazermos um pouquinho de oração. Fazer algumas orações importantes também para a nossa vida. O Senhor nos pede, né, sempre para a gente estarmos em oração, principalmente nesses tempos assim, né, onde tudo está se tornando muito difícil a vida nos tempos de hoje, né? Difícil para quem tem comércios grandes, muito mais difícil ainda para quem tem comércios pequenos, né? Muito mais difícil ainda para as pessoas que são trabalhadoras autônomas e muito mais difícil ainda para as pessoas que estão trabalhando na linha de frente desta pandemia, né? Então, são tempos muito difíceis onde o Senhor nos pede para a gente estar em constante oração. Só a oração poderá vencê-la. Por isso eu já te convido, né, a comigo fazer a oração da Santa Palavra de Deus, acompanhada de outras orações. Bem-vindo a você que agora chegou e bem-vindos os que virão depois, mesmo que seja no meio, no final deste vídeo, ou que veja esse vídeo à noite, ou mesmo que venha ver este vídeo amanhã. Bem-vindos a todos. Hoje nós temos assim, além das leituras, o Evangelho e as orações, precisamos também de um pouquinho de informação sobre as coisas que acontecem na nossa igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje nós temos assim santos mártires que a igreja homenageia. São santos protomártires da Igreja de Roma. Vou repetir: santos protomártires da Igreja de Roma. Os primeiros mártires da Igreja de Roma, celebrados em data próxima à solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, são as inúmeras vítimas da perseguição de Nero, iniciadas após o famoso incêndio de Roma, a 19 de julho do ano de 64. Exalta-os o Papa São Clemente I, que governou a Igreja desde o ano 88 até o ano 87. E deles fala também Cornélio Tácito, historiador romano. Cornélio Tácito era um historiador romano que também fala deles, né? Desses santos mártires da Igreja de Roma. Pois bem, meus irmãos, que a participação nesta leitura e meditação da palavra faça de cada um de nós um discípulo missionário mais e mais semelhante ao nosso Senhor. Nos façam uns discípulos missionários mais e mais semelhante com o nosso Senhor. Iniciemos esta leitura e meditação da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao nosso Deus, neste momento de oração, mediante essa pequena oração, peçamos
por tudo que está acontecendo no mundo, por tudo que está acontecendo especialmente nas nossas famílias. Vamos pedir aqui também a Deus, através desta oração, pelas pessoas que estão vivendo em casa a violência, né? A gente sabe que nesse tempo onde a gente precisa estar mais em casa, a violência está imperando. Os jornais, as notícias locais têm sempre falado desta violência. Por isso eu quero aqui nesse momento de oração colocar diante do Senhor todas essas vítimas da violência doméstica. Quero colocar também aqui diante do Senhor as pessoas que sofrem com o racismo, né? É uma onda de racismo gigantesca. Posso dizer que é um vírus que também está impedindo a vida de muitas pessoas, né, de viver, que estão levando muitas pessoas à morte, né, por causa do preconceito e do racismo. Por isso, diante do Senhor, eu quero colocar aqui essa minha intenção, pedindo a Deus que através dessa oração Ele possa sim acabar com tudo isso, pois Ele tem poder. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A leitura que nós vamos fazer agora é a leitura ainda tirada do livro da profecia de Amós, dando continuidade à leitura de ontem. Leitura da profecia de Amós, o capítulo é o 3, os versículos são de 1 a 8, o 4, o capítulo 4, o capítulo 3, versículo de 1 a 8, o capítulo 4, versículo de 11 a 12. Está no versículo 3, de 1 a 8, e no capítulo 4, versículo de 11 a 12. Leitura da profecia de Amós. Ouve, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Por isso, usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? Se o covil rosna, o filhote do leão, não é porque agarrou sua parte? Acaso, sem armadilha, se prende uma ave no chão? Acaso, dispara a armadilha antes de capturar a presa? Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Vou repetir. Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Ruge o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Deus, quem não será seu profeta? Eu arrasarei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição retirado da fogueira. E contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Por isso, assim te tratarei, Israel. E porque sabes como te vou tratar, prepara-te, Israel, para ajustar contas com o teu Deus. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Meditando essa leitura, passaremos ao Salmo. O Salmo é o Salmo 5, o versículo é 5 e 6, 7 e 8. A resposta está no versículo 9a. Salmo 5, de 5 a 6, de 7 a 8, a resposta está no versículo 9a. Na vossa justiça, guardai-me, Senhor. Na vossa justiça, guardai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrada a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade, e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Eu, porém, na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa, e voltando, reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. O evangelho é tirado do livro do evangelista Mateus. Evangelho de São Mateus, o capítulo é o 8, o versículo de 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade. No mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, acabamos de ver a mensagem de hoje, né? Acabamos de ouvir a mensagem de hoje que o Senhor trouxe para nós neste dia, né? Nós estamos assim já na 13ª semana do tempo comum, né? E durante esse tempo comum, Jesus vai sempre contando algumas histórias para nós, vai revelando a sua força, o seu poder e a sua majestade. Hoje nós vimos aqui, né, santos, que a igreja hoje está assim venerando, está homenageando. São santos que foram martirizados em Roma. Não foi só um, foi uma grande quantidade de pessoas que morreram lá em Roma devido à perseguição, né, do imperador Nero. Isso aconteceu no tempo de Nero. E a igreja acredita que por ser mártires, eles alcançaram a salvação
e hoje estão ao lado de Deus, né? Ao lado de Jesus Cristo e de nossa mãe Maria, contemplando ao céu, contemplando lá o céu. No ano de 88 até o ano de 97, Clemente I, que governou a igreja, já deu eles como santo, né? E também Cornélio, o historiador romano, também falava nos seus livros, né, sobre esses santos martirizados lá em Roma. Então, meus irmãos, durante toda a história da nossa igreja, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até hoje, a Nova Aliança, né? Nós somos as pessoas da Nova Aliança, somos o povo da Nova Aliança. Então, desde aquele tempo até o tempo do povo da Nova Aliança, vemos sempre martírio, perseguição, né? Vemos muitas coisas que fazem com que o povo de Deus possa se esmorecer, né? E a gente percebe aqui, né, na leitura tirada do livro da profecia de Amós, vários questionamentos que Deus fez através de Amós para aquele povo, né? Se a gente for observar aqui, tem várias interrogações. Era Deus perguntando através de Amós para aquele povo. Por exemplo, uma das coisas que ele quis perguntar àquele povo foi: se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Então ele quis dizer para aquelas pessoas que se uma, duas, três, quatro, uma multidão de pessoas estão caminhando juntos, estão na mesma situação, estão vivendo, né, um regime, um sistema, estão praticando as mesmas coisas, né? Estão vivendo uma mesma fé, uma mesma crença. A partir de duas pessoas que estejam andando juntos, elas estão andando juntos porque elas têm o mesmo jeito de ver as coisas, né? Elas estão de acordo, né? Porque quando eu não estou de acordo com alguém, eu simplesmente me afasto, né? Eu simplesmente me afasto. E os filhos de Israel, a quem o Senhor mandou falar através de Amós, eles estavam vivendo de acordo com muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas eles estavam falando. E Deus chegou, através de Amós, foi perguntando para eles, para ver se eles caíam na real, né? Para ver se eles caíam na real. Outra, ele falou, se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa, né? Aqui, vamos dizer que o próprio Deus estava se referindo a ele mesmo, né? Ele como leão. Se o leão está rugindo, é porque encontrou a presa, né? A presa é aquela pessoa, aquele animal que está ali à mercê do destino, né? Do destino do leão, né? À mercê do que o leão vai querer fazer com ele. Então ele é aquele que não pode fazer nada mediante o leão rugindo, né? Então aqui tem muitas perguntas. Acaso sem armadilha se prende uma ave no chão? E foram muitos questionamentos. Cada questionamento foi para que aquele povo meditasse. Quando alguém nos faz uma pergunta, meus irmãos, quando alguém nos questiona sobre alguma coisa, é porque ele quer que a gente medite, pense sobre aquilo, né? Eu diria assim, hoje o nosso Deus poderia nos questionar várias coisas, né? O nosso Deus hoje, ele poderia também, assim como ele falou, ouve filhos de Israel. Ele poderia dizer para nós, filhos do Brasil, e poderia nos questionar muitas coisas. E a gente às vezes ficaria assim, sem resposta diante do questionamento de Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo, meu Deus? Por que você age assim? Por que você vive assim? Por que você não me segue? Por que você
não ouve as minhas palavras. Deus poderia nos questionar de muitas formas, de muitas maneiras. E aí ficaria para nós a reflexão, né? Ficaria para nós refletir. O que é que Deus quer com esta pergunta para nós? Foi o que os filhos de Israel fizeram, ficaram se questionando. E se eles não se converteram, se eles não mudaram de vida, aí o que vai acontecer no final? Vai acontecer o que ele disse aqui: eu arrasarei-vos como arrasei, eu arrasarei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficaste como um tição retirado da fogueira. Mas, e contudo, não voltaste para mim, diz o Senhor. E ele aqui ainda colocando, né? Se as pessoas não voltassem para ele, ele poderia fazer isso, como ele fez com Sodoma e Gomorra. E ele hoje ainda nos questiona. Ele hoje pode dizer: olha, se vocês não voltarem para mim, eu farei do mundo o mesmo que eu fiz com Sodoma e Gomorra. A pergunta é: as pessoas que vão ouvir o questionamento de Deus, que estão ouvindo o questionamento de Deus, será que vão refletir? Será que estarão refletindo? Ou será que não estão nem aí, ó? Deixando as coisas passar, entra aqui, sai aqui e pronto. Deus hoje ele tem nos questionado muito. Ele tem nos questionado muito. E aqui vem o Salmo nos dizer: Senhor, na vossa justiça guiai-nos. Porque a gente sem o Senhor para nos guiar, não vamos a lugar nenhum. Tenho certeza que somos como cegos. Seremos como cegos. Sem o Senhor para nos guiar, vamos cair no primeiro obstáculo que aparecer na nossa vida. Vamos assim como um cego e no primeiro obstáculo vamos cair. E diz aqui o Salmo: Tu é um Deus que detestai o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Abominais o sanguinário, o perverso e o enganador. É isso que nos diz o Salmo. Não sois um Deus a quem agrada a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Esta é a mensagem do Salmo para nós. Agora, meus irmãos, o Evangelho de hoje, ele nos dá ainda mais duas lições. Além desses questionamentos que eu estava aqui fazendo, né, que foram questionamentos que foram feitos aos filhos de Israel, e falando dos questionamentos que o Senhor nos faz hoje, né, as perguntas que o Senhor nos faria hoje, né, o Evangelho de hoje ainda nos deixa duas mensagens. Duas lições, na realidade. São duas lições. E são lições muito importantes. Meditemos nessas duas lições que o Evangelho nos deu hoje. Hoje, o Evangelho nos falava sobre a autoridade de Deus, que a autoridade de Deus se estende sobre tudo. A autoridade e o poder de Deus se estende sobre tudo. Nada foge da autoridade e do poder de Deus. Nada foge. Até sobre o que julgamos não se estender, como as forças da natureza. Mesmo as forças da natureza, ela está sobre a autoridade e o poder de Deus. Está sobre a autoridade e o poder de Deus. Quantas coisas acontecendo hoje, a gente pode ver em alguns jornais, podemos ver em algumas notícias da mídia, muitas coisas que estão acontecendo na natureza, com a natureza. E nem a natureza, nem as forças da natureza, elas fogem da autoridade e do poder de Deus. Nem as forças da natureza. Esta é uma das mensagens que o Evangelho nos deixa hoje. Pois o próprio Deus chegou para o vento e mandou ele calar e o vento calou.
Isso é para vermos a ação de Deus na natureza e saber que a natureza está submissa ao nosso Deus. A segunda é que precisamos superar nossos medos e confiar mais em Deus. Precisamos superar nossos medos e confiar mais em Deus. Hoje a gente está percebendo o país muito medroso. Tem muita gente sofrendo de medo, muita gente. Muita gente sofrendo de medo por não confiar em Deus. Aqueles que confiam no Senhor, revigora as suas forças, já diz a palavra de Deus. Aqueles que confiam no Senhor, revigoram as suas forças. Ainda voltando um pouquinho à primeira leitura, aqui Amós nos falou, ele disse assim, Deus falou, quem não será profeta? Aqui a gente vê assim, que todas as coisas que a gente ouve de Deus, precisamos profetizar, precisamos falar, precisamos levar ao conhecimento de todos. Essa mensagem de hoje, que Deus agiu sobre o vento, sobre a natureza, precisamos levar às pessoas, para que as pessoas entendam o poder de Deus e saibam que Ele é dono também do vento, Ele é dono do sol, Ele é dono da lua, Ele é dono de todas as coisas que existem no mundo, porque foi Ele que criou, foi Ele o seu Criador. Por isso Ele repreendeu o vento. E aí, meus irmãos, através dessa leitura de Amós, a gente precisa saber que temos que deixar Deus falar em nossa vida, através de nossa boca e de nossas mãos. Temos que deixar Deus falar através da nossa boca, através das nossas mãos. E se superarmos nossos medos e deixarmos que Cristo guie a barca de nossa vida, Ele fará de nós imensamente mais do que somos capazes de pedir ou imaginar. Precisamos deixar Deus agir na barca da nossa vida. Se a gente achar, se por um momento, se por um instante, a gente achar que a nossa barca está afundando, que não deveríamos achar, mas se por um acaso a gente achar que o nosso barco está afundando, a gente precisa, precisa superar os nossos medos e deixar que Cristo guie a nossa barca. Essa é a grande mensagem de Deus para nós hoje. Glórias a Deus, Glórias a Deus na igreja. Glórias a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo, quase não sai. Glória a Jesus Cristo por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, vamos pegar essas mensagens de hoje e colocar na nossa vida? Vamos? A mensagem de que não devemos ter medo e confiar mais no Senhor. Pois, quem é este homem que até o vento obedece? Quem é este homem que a natureza obedece? Este homem é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que tudo pode e que devemos deixar Ele guiar o barco da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, meus amigos, em união com toda a igreja, apresentamos a Deus os nossos pedidos. A nossa resposta será: nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, e por todos os bispos, para que no exercício da autoridade que lhe foi confiada, ajudem os fiéis a crescer em santidade, nós vos pedimos. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Pelos batizados que se sentem à deriva no mar da vida, para que encontrem em Cristo a sua referência, nós vos pedimos. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Pelos navegantes e todos os que trabalham no mar, para que gozem de segurança em suas atividades. Aqui eu já peço também pelas pessoas que vivem da pesca, que no momento estão encontrando dificuldade.
não só, não só para pescar, como dificuldade em vender os seus produtos pescados. E também conseguir, né, com essa atividade, levar o seu pão para casa. Nós vos pedimos, Senhor, cuida do teu povo, cuida dessas pessoas. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor, pelos dependentes químicos, para que encontrem em Deus um amor maior que seus vícios. Aqui eu paro para pensar por todas as pessoas que são aprisionados pelo alcoolismo, por todo tipo de vício, de drogas, para que o Senhor possa, assim, com seu poder e com sua autoridade, ordenar que esse vício saiam destas pessoas. O Senhor pode ordenar, saia, e esse vício sai. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Quero pedir aqui também ao Senhor Deus por cada pessoa que se encontre em meio a tempestades da vida, se sentindo assim sem chão, sem saída. As pessoas que estão se encontrando assim neste momento medrosas, com medo de tudo e com medo de todos. Que o Senhor possa assim arrancar do seu coração este medo, nós vos pedimos. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Escutai com amor, ó Pai Celeste, estas nossas preces e ajudai-nos a confiar em Jesus de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos agora com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe da Divina Misericórdia, intercedei a Deus por cada um dos teus filhos que nesses dias, nessa semana, se encontra em dificuldade, se encontra passando por turbulência, passando pelos ventos, pelas tempestades da vida. Ó Mãe, intercede a Jesus por nós. Intercede a seu Filho Jesus por cada um. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, aqui nós chegamos ao finzinho deste momento, né, de leitura e meditação. Já agradeço aqui a todos vocês que pararam um tempinho para comigo ler e meditar na palavra de Deus. Graça vos dou, Senhor, porque tem pessoas que ainda precisam e querem diariamente ouvir a tua palavra. Estou aqui fazendo, Senhor, por aquelas pessoas que na sua correria não conseguiram pegar a sua Bíblia hoje e ler um pouquinho, um trecho, um versículo, mas que acham mais facilidade em acompanhar a leitura da Bíblia aqui por esta rede social, por este canal, por essa mídia. Às vezes a gente gosta um pouquinho de comodidade, eu tiro por mim, né? Se eu acho uma pessoa rezando, né, na mídia social, nas redes sociais, eu me animo a rezar mais fácil. Eu fico mais animada para rezar. Mas às vezes eu fico para lá e para cá dentro da minha casa, cuido de uma coisa e de outra, vou lá e venho cá, e não tenho assim aquele entusiasmo de rezar sozinha. Por isso é importante a gente rezar a palavra de Deus juntos, rezar o terço,
que a nossa Mãe Maria pede tanto, que nesses tempos agora de dificuldade, nesse tempo difícil, é a oração que vai nos salvar. É o terço da Virgem Maria e o terço da misericórdia. A misericórdia de nosso Senhor é quem vai nos salvar. Por isso, meus irmãos, muito obrigada a todos vocês. Tenham uma boa noite. Fique com Deus. Que Jesus e Maria seja constante presença na vossa casa, junto com a vossa família. Ficai na paz do Senhor. Um abraço a todos. Até mais. Até amanhã neste mesmo horário. Amém?